Vou aproveitar, ótimo. Eu vou aproveitar para dar um recado às meninas no geral, que eu tô recebendo muitas mensagens novas. Eu não estou conseguindo responder vocês mais, tá? Por quê? Obrigada. Não é branco, é rosa. É um rosa bebê. Por que eu não tô conseguindo mais responder a mensagem de vocês? Agora eu voltei a estar sozinha, ou seja, eu faço as lives, edito os vídeos, cuido do perfil e, enfim, sou tudo eu sozinha. Então eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, assim, eu, Mona Lisa, funciono desse jeito. Eu preciso ter foco nas minhas coisas. Eu preciso fazer uma coisa de cada vez, porque eu tenho TDAH. Quem não sabe, TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho dificuldade de ter muitas coisas para fazer. Uma hora eu fico tão sobrecarregada, eu não faço nada. Então, quando eu me deparei com muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, eu tive que tirar algumas. E uma delas, infelizmente, foi responder as mensagens que estavam chegando para mim no direct, porque, gente, às vezes eu perdi, assim, uma hora só respondendo mensagem e eu tenho muitas outras coisas para fazer, tá bom? Então, me desculpem se nesse momento eu não estou conseguindo responder as mensagens de todas, tá? Mas eu estou abrindo a caixa de mensagens e vocês podem fazer a pergunta lá, tá? Sendo objetiva e que eu vou responder todo mundo que mandar a mensagem lá. E até porque, gente, aqui é só um recado geral, tá? Eu vou já começar a live. Até porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra mulher e aí eu não preciso responder duas pessoas ao mesmo tempo. A dúvida já, né, uma resposta já satisfaz todo mundo, tá bom? O segundo recado também é que eu recebi muitas mensagens me perguntando sobre a minha mentoria, tá? O meu calendário de mentoria, a minha agenda de mentoria no momento tá fechado, porque mais uma vez eu falei pra vocês, Mona Lisa, levo a minha vida assim, é um passo de cada vez, sabe? Eu não procuro ficar muito louca pensando nas coisas que vai acontecer, eu querendo equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Então agora, na minha fase, é crescer o meu perfil, é fazer lives, que vocês possam conhecer o meu trabalho. Então, no momento, a minha agenda não tá aberta para mentoria, tá bom? Mas em breve, daqui a alguns meses, vai estar aberta e aí eu venho e falo para vocês. Mas no momento, a única coisa que vocês têm disponível são as lives 2 vezes na semana e a caixa de perguntas também que eu estou colocando quase todos os dias, tá bom? Então, vamos começar a live de hoje, tá? A live de hoje, recebi muitas mensagens nessas 2 semanas que é o seguinte: Mona, ele terminou comigo, o meu ex terminou comigo, mas ele continua voltando, ele continua vindo aqui em casa, ele continua me procurando. Ou então o homem... O Duarte, eu pensava que era um homem. Ou então, Mona, a gente tá ficando, tá se conhecendo, mas ele disse que não quer nada sério, ele só quer me conhecer melhor. Enfim, meninos, o que acontece que eu vou falar pra vocês é o seguinte, tá? Eu poderia encerrar essa live aqui e já responder a dúvida de vocês. Porque a verdade é que se um homem fica com isso de vocês, de que não querer um relacionamento sério, de que não quer assumir nas redes sociais, ou um ex que terminou com você, mas fica te procurando a todo momento, tá? Esse homem, ele não te ama. Se eu pudesse responder todas as mensagens que eu recebi, é a mesma resposta. Esse homem não ama você, tá bom? Simples, simples. Eu sei que com essa mensagem vocês ainda vão me dar justificativas pelas quais isso não é verdade. Então, por isso, a minha missão é esclarecer cada justificativa que você me apresentaria para dizer, Mona, mas ele faz isso, será mesmo se ele não me ama? Então, nessa live de hoje, eu vou falar o porquê que esse homem faz isso, ou porquê que você estava em um relacionamento e de repente ele esfriou de vez, mas ele não consegue terminar com você. Ele fica lá só te mantendo, sabe? Mas ele não tá mais tão engajado no relacionamento. Então, nessa live eu vou falar tudo pra vocês, tá bom? Eu coloquei aqui espécies de relacionamento purgatório. Vocês sabem o que é purgatório? É aquele lugar que a gente não tem paz, né? Aquele lugar que você tá a todo momento se testando, coisas acontecendo. Então, são tipos de relacionamento purgatório. O primeiro deles é aquele relacionamento que as mulheres, que vocês terminam e voltam. Ele termina com você, depois ele pede pra voltar com você. É igual um interruptor de luz, sabe, de energia. Para ligar a lâmpada, você coloca para cima e desliga. Então, alguns relacionamentos é isso, só que chega um momento que vocês voltaram e terminaram tantas vezes que vocês estão perdidos. Vocês nem sabem mais em que lugar, em que situação, em que relacionamento é esse, tá? Então, esse é um tipo de relacionamento purgatório. O outro relacionamento é a amizade colorida, ou vulgo amigos com benefícios. Gente, sendo muito claro, tá? Essa amizade colorida são duas pessoas, você e ele, se usam
um benefício de ter sexo. É somente isso. E vocês fizeram um acordo que não tem um relacionamento sério, tá? E eu vou explicar o porquê que às vezes as mulheres acham que conseguem transformar essa amizade colorida em um relacionamento. E não conseguem. Muito raro se conseguir, tá? Muito raro. O terceiro tipo de relacionamento, meninas, é o situacionamento. Esse situacionamento é aqueles que vocês estão conhecendo o cara. Eu recebi uma mensagem que era bem característica isso. Ela estava conhecendo o cara, eles estavam ficando e tal. Parecia que ele gostava dela. Parecia que eles estavam envolvidos num relacionamento sério. Só que ninguém colocava na mesa a questão da exclusividade, a questão de colocar um título naquele relacionamento. Eles só estavam se vendo várias vezes ao dia e ela achava que estava em um relacionamento com ele, até que ela viu ele ficando com outra mulher, tá bom? Então isso é o que eu falo, é de situacionamento, não relacionamento, tá bom? Outra, meninas, eu estou falando aqui para ficar mais claro, talvez você se identifique com esse tipo de situação, tá bom? O outro é o oficial apenas entre nós. Esse oficial apenas entre nós, você tá conhecendo o cara, você fica com ele, mas ele vem com essa história de que não quer assumir nas redes sociais. Não, por que as pessoas precisam saber? Vamos ficar só entre a gente tá exclusivo. Você e ele combinaram de exclusividade. Você não fica com ninguém, ele não fica com ninguém. Mas ele não quer assumir nas redes sociais. Quando um cara é novo, assim, vocês estão ficando, ele não é teu ex, nada disso, esse cara, ele não quer quebrar o coraçãozinho de outros contatos que ele tem, meninas. É simples assim. Porque se um homem está em um relacionamento sério com você, 100% dedicado, ele não tem nenhum problema em colocar foto sua no perfil dele, ele não tem nenhum problema em atualizar o status dele do que for que você pedir. Pelo contrário, ele vai ter prazer em mostrar para as pessoas que ele tá feliz, que ele encontrou uma mulher boa, que ele tá feliz com ela. Então não caiam nisso, tá? Nesse papinho de que, não, a gente não precisa postar foto junto, isso é porque esse homem, ele tem contato, conversa com outras mulheres e ele sabe que se postar foto com você, essas mulheres não vão querer estar com eles, tá? Vai dar problema pra ele. Então, eu estou aqui, a minha missão é acordar vocês da ilusão, porque somente com a verdade é que vocês conseguem sair dessa situação, meninas. Porque se eu vim aqui com um papinho pra você seduzir ele, pra você conquistar ele, um homem que está indisponível para você, um homem que não é o melhor para você, tá? Respondendo uma dúvida também que eu recebi, foi a questão de uma garota que ela estava em um relacionamento, ela terminou e voltou com o namorado, mas o namorado não queria assumir nas redes sociais. O que eu falei para ela, que talvez a resposta na caixa de mensagem não ficou bem claro, é que nessa situação, provavelmente era esse relacionamento de vai e volta todo o tempo. O cara, ele não tá muito certo se dessa vez vai ser pra valer, se dessa vez vocês vão ficar juntos, ele não tá muito certo. E nesse período, não importa um mês, 15 dias que vocês estavam separados, ele com toda certeza estava conhecendo alguém, saiu com alguém, conversou com alguém. Então na cabeça dele, ele fala, olha, eu não vou querer assumir agora. Ele não vai falar isso pra você, tá? Ele vai falar pra dar um tempo, pra ver, entendeu? Ele vai sempre pedir essa, mas na cabeça dele é, deixa eu ver se esse negócio tá certo, porque se não der, pelo menos eu tenho outras pessoas, eu não quebrei o coração de nenhum contatinho que tá lá de stand-by, só me esperando, tá bom? E aí foi o que eu falei pra essa mulher, você tem duas opções. Eu entendo o lado dele, porque um homem que volta e termina com um relacionamento com você, eu ia me sentir super insegura, eu não ia estar muito certa daquele relacionamento. Então eu falei pra ela, ou você espera um mês e vê a postura dele, e vê se o relacionamento de vocês funcionou, ou você escolhe brigar com esse cara e terminar com ele mais uma vez, brigar que ele tem outros contatos, brigar que ele não quer te assumir. Mas nesse caso é específico, tá? Eles já eram namorados, só que eles estavam nessa situação de voltar e terminar, voltar e terminar, e o cara, ele tava muito indeciso, tá? Nessa situação, uma situação que eu falei pra ela que ela poderia até esperar um mês pra ele assumir ela nas redes sociais, mas é um caso específico. Não é o caso que você já tá com o cara há um ano, vocês nunca terminaram, estão nessa situação de exclusividade, mas ele não quer assumir nas redes sociais. Aí é uma situação diferente, tá? Ele não quer assumir porque ele realmente tem alguma coisa lá que ele não quer quebrar, tá bom? Simples assim. E aí, meninas, eu quero que vocês me falem, eu quero fazer essa live mais participativa, se vocês já experienciaram algum desses tipos de relacionamento purgatório. Eu já experienciei quase todos, quase todos. Mais ou menos assim. Então, eu já experienciei quase todos esses
E não dá, você não vai ter o resultado que você quer nesse tipo de relacionamento, tá? Algumas mulheres, elas me falam que eu fiz uma postagem sobre para você não ser o iFood do homem. Ele ligar e você vai pra casa dele ou ele vir pra sua casa. Aí uma garota falou assim, mas Mona, às vezes a gente só quer ser o iFood. Às vezes, muito raro. Olha, muito raro. A maioria das mulheres, meninas, a maioria das mulheres, a gente quer estar no relacionamento não 50%, não que não pode te assumir, não que você não sabe o que é, que você acha que vocês estão no relacionamento. Isso não tem paz, isso você fica muito em dúvida. E toda mulher, a gente quer estar com homem, a gente vai estar com homem 100%. Ninguém quer ficar nessa situação. Então, até falei para as meninas, é muito raro nessa história que você tá afim de ter sexo com ele e você vai na casa dele. Mas mesmo assim, gente, no fundo, talvez vocês não me falem isso, mas falem a resposta para vocês. Não é isso que você quer, tá? Na minha vida, eu conheço uma mulher, uma única mulher que ela vive muito bem, obrigada, sozinha, tá? Mas ela já teve 3 casamentos, não deu certo, e ela resolveu viver bem sozinha. Mas as outras pessoas que eu conheci não são assim, gente. Não são. As pessoas querem alguém, querem um relacionamento saudável, tá? Então não se iluda. Também se vocês, sei lá, agora com a internet as pessoas falam que quer. Se vocês escutarem isso de outras mulheres que falam, eu sou feliz do jeito que sou, eu não preciso de título pro nosso relacionamento. Não acreditem, tá? Ela só está falando isso da boca pra fora, porque eu tenho certeza que essa mulher, ela ficaria tão feliz, mas tão feliz, se aquele relacionamento tivesse um título, se o homem assumisse ela, se o homem estivesse 100% valorizando ela. Com certeza ela ficaria muito feliz, mas como ela sabe que não pode ter isso e ela não consegue sair dessa situação, ela prefere dizer que ela está feliz. Mas a realidade, meu amor, é que não está. Dentro dela, no íntimo dela, sozinha, quando ela coloca a cabeça no travesseiro, eu tenho certeza que ela não está feliz. Então não se deixem iludir por isso, tá? Não aceitem esse relacionamento metade, sabe? Não aceitem. Ou o homem tá 100% com vocês, ou não tá, e tá tudo bem. Tá tudo bem que vocês vão encontrar alguém, tá bom? Então vamos lá. É importante eu falar também, meninas, que não importa o quão inteligente você seja. Algumas mulheres têm PhD, médica, doutora, não sei o que, não sei o que. Quando a gente se apaixona, do jeito de que se apaixona cegamente, a gente não percebe as falhas do outro, tá? Todas as vezes que eu, Mona Lisa, me apaixonei por um homem e eu não liguei pra pessoa, que eu tenho uma pessoa, Lila, maravilhosa, que eu sempre ligo pra ela, converso com ela, tá? Ela é minha psicóloga e taróloga, e a gente conversa. Na época que eu tava solteira, eu conversava dos relacionamentos, dos homens, o que ela achava da situação, e ela sempre me falava, olha, Mona Lisa, eu acho que esse comportamento você sabe que não é bom, então não é bom se envolver. Então, depois que eu tive essa ideia de sempre procurar um profissional e que eu compartilhasse com ele os relacionamentos, os homens que eu estava conversando, e eu escutava esses profissionais, eu não me envolvia com as pessoas que eles me falavam claramente que não ia dar certo. Toda vez que eu não fiz isso, tá? Deu merda. Por quê? Não adianta eu ser a mais inteligente, não adianta eu ser a coach. Uma vez que eu me apaixone por um homem lixo, eu vou ficar cega, tá? Porque uma frase é verdadeira, o amor é cego, tá bom? Então, meninas, tenham essa cautela de que quando vocês estão conhecendo um cara, quando vocês estão se envolvendo, eu recomendo a vocês do fundo do meu coração, não escute as pessoas ao seu redor, não escute os seus familiares, se possível procure um profissional, tá bom? Então, depois a gente pode pensar nisso, Mariana, a gente pode até pensar uma live em conjunto, tá? Mas deixa eu só seguir aqui pra não perder o rumo da live. Mas é isso, meninas. Vocês estão apaixonados por alguém? Sempre procure um profissional. Vocês estão conhecendo um cara? Procure para saber o que ele acha dessa situação. Antes que vocês se apaixonem. Porque uma vez que você se apaixone, meu amor, e se o homem for lixo, vai dar merda, tá bom? Vai dar merda, vai dar merda. Depois que eu aprendi essa situação, eu não tive mais coração quebrado. Não tive mais. Tive algumas decepções, mas não decepções que me deixavam na fossa, tá? Não me deixa mais. E até eram decepções que eu sabia que podia acontecer, então eu meio que me preparava para isso. Outra coisa, você estava saindo com um cara, tava tudo bem, tava dando tudo certo, de repente ele decidiu se afastar. Ele não terminou com você oficialmente, mas ele também não estava mais tão interessado, tá? Isso pode ter acontecido por 2 coisas.
Algumas mulheres, elas acham que porque elas são muito bonitas, porque elas têm umas pepeca dançarina que elas aprendem na vida, também já aprendi a pepeca dançarina, já treinei o meu pompoarismo, e elas acham que isso vai ser o suficiente pra pegar o cara, pro cara ficar apaixonado por ela, caído por ela. Não vai, gente, não vai. Claro que um homem, quando tá te conhecendo, ele vai ficar muito animado com a pepeca dançarina, uma mulher bonita. Ele, nos 3 meses, ele vai ficar super excitado, super feliz. Só que se não tem aquilo mais profundo, aquela conexão emocional que ele tá procurando, ele vai ficar afastado daquela situação. Ele não vai querer mais estar naquele relacionamento. E ele vai ficar com você porque é confortável, porque é fácil pra ele, tá? Mas aí, no momento que ele conhecer uma outra pessoa que pegue ele na questão emocional, ele vai te deixar na merda, ele vai terminar com você. Então, o que eu falo, meninas, nunca entre em um relacionamento em que vocês acham que vão pegar um homem pela pepeca dançarina, tá? Pelo amor, não mais, não caio nessa ideia, não é o sexo, tudo, gente, fica comum com o tempo, tá? Tudo, tudo, tudo. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu achava, uau, isso. Agora, quase 2 anos, as coisas são muito comuns pra mim. E a mesma coisa é pro homem, é pra tudo nessa vida. Tudo que é novidade, tudo que é uau, vai ser uau por um tempo, mas depois fica comum. E aquela mulher lá linda, aquela paniquete maravilhosa, que ele tava super orgulhoso de estar namorando com ela, um dia ele vai olhar pro celular dela, porque não tem mais nada, é só a beleza física, é só o sexo que conecta eles, vai falar, nossa, ela é de novo. Tô tão sem saco, eu vou mesmo bater uma punheta, não vou nem responder a mensagem. É isso que tá na cabeça do homem, tá? Então, não cai mais nisso. Outra coisa, às vezes você se relacionou com um cara e nem foi o sexo, você era uma mulher muito inteligente, você era uma mulher muito divertida, e ele gostava da sua companhia, ele gostava de conversar com você. Só que depois de um tempo, aquela mulher inteligente se transformou numa mulher ciumenta, uma mulher possessiva, uma mulher que parou de olhar para a própria vida dela, para os próprios objetivos e ficava focada nele, olhando os stories dele, perguntando onde que ele estava. Então, cadê aquela mulher que ele conheceu? Aquela mulher inteligente, aquela mulher que ele adorava conversar, ela desapareceu. Ela se transformou numa mulher chata, uma mulher pegajosa, tá? Então, isso são 2 motivos que podem acontecer de que o cara estava muito interessado em você e depois ele se afastou. Porque você pensava que o sexo ia pegar ele, ou que a tua beleza física ia pegar ele, ou que a tua personalidade pegou ele, mas você deixou de ser aquela mulher, tá? Você deixou de ser aquela coisa interessante, aquela conexão emocional com ele. Agora você é chata, agora você é comum, você não é mais a paz, você é problema. Ninguém quer problema nessa vida, ninguém, tá? Ninguém. E aí eu vou falar agora também sobre o homem lixo, tá? Outra coisa que acontece, meninas, é vocês que terminam um relacionamento e já entram no outro, tá? Já entra em outro relacionamento. O cara traiu vocês, foi a merda. Aí vocês, assistindo minhas lives e tal, vocês conheceram um cara bacana. E aí, no início, tá tudo bem, só que depois, aquela ferida que você não tratou, que você não cicatrizou, vai se voltar pra esse homem. Aí você vai ficar com a paranoia que ele vai fazer o mesmo com você, que ele vai te trair, que ele vai fazer o mesmo porque todo homem já fez isso, porque meu ex fez isso. E o cara, ele não quer resolver problema que outro homem causou, não foi ele. Ele tá sendo bonzinho. Outro homem acabou com o teu emocional, não foi ele. Então o que ele vai fazer? Ele fala, não quero esse problema. Então aos poucos ele vai se afastando, tá? Então esse pode ser algum dos motivos. E aí é o que eu falo, essa coisa é o brilho, sabe? Aquele brilho que você tem no início do relacionamento e que se perde quando você menos espera. É uma coisa muito silenciosa. E aqui vai até a minha mensagem para vocês que vão iniciar um outro relacionamento com outra pessoa, tá? Sempre tenham cuidado de manter essa base, a sua personalidade, quem você era a pessoa que ele se apaixonou no início. Você era uma mulher interessante, você conversava, você se arrumava, você se maquiava, quem era você, tá? Às vezes as mulheres falam, meu casamento tá arrasado, mano, não tem mais jeito. Quem foi a mulher que aquele homem se apaixonou? Então volte a ser essa mulher, tá? Porque ele sente falta dessa mulher, tá bom? E as meninas que acham que dá pepeca dançarina, traga um pouco mais da sua personalidade, de quem você é, e aí o sexo vai ser um aditivo, tá? Vai ser uma coisa a mais, mas não vai ser a base, tá bom? E aí esse homem, se ele gostar da tua personalidade, se vocês tiverem muita coisa em comum, ele vai querer ficar com você, tá bom? Um homem bom, tá, gente? Agora eu vou falar, vocês estão entendendo? Os motivos por que esses caras se afastam de você. Eu já falei os motivos, né? Pode ser um desses. E agora eu vou falar o motivo por que ele não deixa de vez, por que ele fica lá.
Um dos motivos é o homem lixo, tá, gente? O homem lixo, às vezes ele conhece uma mulher e ele sabe que ele não pode manipular ela. Ele sabe que vai ser difícil, que ela tem uma personalidade forte, não vai ser fácil com ela. Mas o homem lixo é um homem é lixo, gente. O que ele acontece? Ele acha que se ele te manter ali igual uma alma penada, uma hora ele vai pegar o teu ponto fraco. Uma hora ela vai ser submissa, uma hora ela vai se render, amém. E esse tipo de homem, meninas, eles meio que têm ódio de mulheres. É uma coisa muito inconsciente, tá? Claro que eles gostam de mulher, claro que eles têm desejo, mas é algo dentro deles que eles não gostam do feminino. Então eles têm prazer em esperar o momento certo para pegar o teu ponto fraco e te quebrar emocionalmente, tá? Então preste atenção, se você se envolver com um homem lixo, esse homem que não te ofereceu nada, mas que tá sempre ali no teu pé, e você é forte, você é uma mulher independente, é porque ele só tá esperando a tua fraqueza, tá? Pra ir e atacar de vez. Não é amor, ele não te ama, tá bom? Isso é um homem psicopata, um horrível, não é alguém que eu desejo que você se relacione, tá bom? Então, esse é um dos motivos. É o homem quando é lixo, ele fica lá esperando o momento certo. Ou o que pode acontecer, gente, é que aí você se relacionou com um cara, ele viu que não era lá o que ele queria, você se transformou em ciumenta, ou você era só sexo, mas ele tá tão entediado, às vezes por coisa do trabalho, ele tá entediado, o cara tá entediado. Aí o que ele faz? Você tá no lugar certo e no momento certo, tá bom? Aí ele não te assume, fica nessa, você acha que tá no relacionamento, e do nada ele tá no final de semana, te liga, ah, vem aqui em casa, ah, vamos ali jantar, ah, não tem nada planejado, sabe? Do nada ele liga pra vocês, que é a história do iFood, tá? Esse homem, gente, é homem entediado. E como acontece? Oh, mas a toda hora como acontece. Eu já fui iFood de muito homem na época lá, tá? Na época que eu não era a Amanda de hoje, muito. E eu achava que o cara tava me levando a sério, que ele ia querer alguma coisa séria comigo. Me ligava sexta-feira à noite, eu ia toda sassaricando pra casa dele. Ou teve uma época, gente, que eu lembro que eu fiz comida pro cara. Vem aqui na minha casa, vem aqui comer alguma coisa que eu cozinhei pra você. Isso é cômodo. E às vezes o cara nem é lixo, é um cara, um homem, um macho alfa, só que você não é aquilo que ele tá procurando e tá tudo bem. As pessoas, elas têm isso de se identificar com algo e não se identificar. Então o problema não sou eu e nem é ele, a gente só não é compatível. Só que nenhum homem vai negar um sexo bom, tá? Uma garota boazinha, que não dá trabalho, que não faz escândalo e que como é que eu falo isso em português? Que não tem muito gasto, sabe? Vem aqui em casa, eu vou na casa dela, não comer de graça, tranquilinho. Só que aí ele vai te levando nessa até o dia que ele conhece a mulher que ele tava procurando e ele te deixa, do nada. Aí você vem, tô quebrada, filho da puta, quebrou meu emocional, tava me iludindo. Ele não tava iludindo você, você se iludiu sozinha. E aí agora ele não tem mais, ele não tá mais entediado, ele tá com a pessoa que ele tava procurando, então ele não tem mais motivo para procurar você, tá? Então olha, gente, vai muito, gente... E eu conheço homens, tá? Eu conheço homens que me falavam isso, que ele estava saindo com a pessoa, eu não posso mais falar nome, gente, pra não dar problema, mas que ele estava se relacionando com a pessoa e ele falava assim, mas, mano, eu só tô entediado, e ela é uma boa companhia, eu gosto de conversar com ela, então quando eu ligo ela vem aqui em casa. Uma vez, gente, que esse mesmo homem, eu me relacionei com ele, então a gente tinha muita liberdade pra conversar, e ele me falava do passado dele e tal. Gente, ele é um macho alfa, tá? Meu ex, gente, meu ex. Ele é um macho alfa, um homem maravilhoso, mas ele fazia cada coisa que eu falava assim, cara, o que você fazia isso com as mulheres? Ele falava, eu não fazia nada, elas que vinham aqui. Teve uma vez que ele falou que ele tava ficando com uma mulher e a mulher veio pra casa dele e quebrou, parece que alguém bateu no carro dela, uma coisa assim, que o carro ficou estacionado fora, né? E deu um prejuízo enorme pra mulher. E eu falei, você não pagou o carro da mulher? Aí ele falou, eu não, foi ela que quis e aceitou vir aqui pra cá, ela sabia que podia acontecer, deixar o carro dela lá fora. Eu falei, o quê? Eu não acredito. E essa mulher, ela tava tão apaixonada por ele. Gente, eu tô falando isso pra vocês que dói, eu sei que dói. Eu queria ser amiga dessa mulher pra falar, pra acordar pra ela. E ela convidou ele pra ir pra formatura e não sei o que. Ela achava que tava no relacionamento, mas não tava. Ele não tava. E eu lembro que na época que a gente se conheceu, assim, em meses, ele decidiu assumir um relacionamento sério, ficar com uma pessoa. E ele fez tudo que não fez pra essas mulheres. Mas não era porque eu era melhor do que elas. É porque era o que ele tava procurando naquele momento, tá? Então, meninas, tenham cuidado com macho entediado, tá bom? Não mais. Macho entediado ligar pra vocês, não mais. Bloqueie, delete. Ele não quer nada sério com você. Se ele quisesse, ele já teria te assumido, ele já teria programado com muita antecedência, ele estaria tão preocupado se você não estaria disponível no final de semana, ele estaria tão ansioso pra te ver. E não é esse o caso, tá bom? Então, preste muita atenção. Tá? Deixa eu ver aqui... ok.
Aqui, aí eu já falei que apareceu outra na vida dele. E aí o que eu falo, meninas, uma coisa é a seguinte: nunca force a barra pra estar com um homem, tá? Às vezes eu sei que vocês se interessam pelo cara, na mente de vocês o cara é bom partido. Mas a gente tem tanto bom partido no mundo inteiro, tá? Não fica só com cri-cri com um. Tem vários, porque às vezes vocês forçam um relacionamento com um cara e ele não tá, ainda ele não achou aquela pessoa que ele queria muito, tá? Um macho alfa, um macho bom, ele não achou aquela pessoa que ele queria. Mas se forçou tanto, ele falou, é aqui que eu tenho, é aqui que eu vou ficar. Só que a partir do momento que ele conhece aquilo que ele estava procurando, ele não vai querer estar com você, ele vai terminar com você. E aí tem duas situações. Ou a mulher aceita ele, tá? E aí ele vai terminar com você, vai quebrar o teu coração e vai ficar com ela. Ou a mulher não aceita ele e ele vai continuar ficando com você porque você forçou e era fácil pra ele, tá? Era fácil. E esse tipo de homem, às vezes eles traem, ou às vezes eles deixam a mulher, nem é porque ele é tão mau caráter, gente, é porque às vezes a mulher forçou o relacionamento. Gente, forçou, tem mulher que força, tem mulher que engravida de homem, e o cara teve uma boa família, ele assume ela, ele casa com ela, ele faz tudo, que esse foi o exemplo que ele teve em casa, tá? Mas ele não vai estar nunca feliz, ele não vai estar, ele tá assim, eu tô fazendo uma coisa que eu tenho que fazer. Então não tente forçar a barra com homem nenhum, pelo amor de Deus. Tudo que você precisa forçar não é verdadeiro. E eu sempre brinco, uma hora você vai pagar a conta, tá? Uma hora você vai pagar a conta toda vez que você força um relacionamento com homem. Então, se você precisa forçar, é porque não é pra ser. Então, deixe ir, que é a melhor coisa que você faz na sua vida, tá bom? Vai evitar muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E aí, meninas, às vezes vocês ficam chateadas, tá? Eu não falo que são... Meu marido tá começando. Amor, please, silent, do this after. Gente, o homem decidiu consertar um negócio ali. Ai, deixa eu voltar aqui. Eu tô falando isso cada caso específico, tá? Às vezes o homem traz, gente, ele é sacana, você não forçou nada, você estava no relacionamento e ele é sacana, ele é safado, entendeu? E outra situação foi que essa que eu tô falando é uma situação totalmente diferente. Foi quando a mulher forçou o relacionamento, tá bom? Eu vou falar pra vocês, meninas, os homens, eles fingem muito bem. Ele vai falar que te ama, ele vai te beijar, ele não tá satisfeito com aquele relacionamento, ele não tá feliz, ele não tá 100%, mas ele vai te beijar, ele vai te acariciar, ele vai fazer tudo isso, porque homem, eles conseguem fazer isso, ele é muito diferente de nós mulheres. Quando incomoda, ou alguma coisa incomoda a gente é a primeira a falar, a gente é a primeira a olhar torto, eles não, entendeu? Então, como que você vai saber se um homem realmente tá interessado em você, tá envolvido com você, será as atitudes dele. Eu sempre falo pra você. E as atitudes do homem tá sempre relacionada ao investimento de dinheiro e de tempo. Essas duas coisas, não é só dinheiro não, é dinheiro e o tempo de vida dele, tá? Que muito homem bom, eles valorizam muito o tempo de vida, o final de semana dele, se ele gasta com você, se ele tá sempre te procurando no sentido de querer te trazer para a vida dele, de querer te trazer para a família dele, tá? Não é esses iFoods que de vez em quando ele aparece, não. O homem tá investindo o tempo de vida dele em você. Ou um cara que não é lá o milionário da vida, é um cara que trabalha, que tem um dinheirinho dele, que não é muito mais tempo para ele sobreviver. Para ele, o dinheiro suado dele vale muito. Então, quando esse homem investe o dinheiro em você, saiba que ele realmente te valoriza, tá? Diferente se vocês estão saindo com um cara que é milionário, sei lá, o que for das quantas. Pra ele, dinheiro é dinheiro, tanto faz. Mas se for um cara normal, sabe que o dinheiro dele é muito valorizado, tá bom? Então, sempre procure por isso. O dinheiro que ele investe em você e o tempo de vida também. As duas coisas. Não importa se ele diz que te ama, que você é a mulher da vida dele, que lá. Não importa o que sai da boca dele. Mas as atitudes desse homem, tá bom? É assim que eles funcionam. E um dia eu tava falando com uma aluna, eu falei, olha, homem funciona assim, quando você já tá no relacionamento com ele, você não pode brigar com o ego dele, tá? Por exemplo, eu quero que meu marido faça alguma coisa, mas ele não vai fazer se eu falar, Andrew, faz isso, please. Ele não vai fazer, porque o ego dele é muito forte. Eu sempre faço ele pensar que ele que teve a ideia de fazer a coisa. Só que eu, Mona Lisa, não tô preocupada se eu vou estar sempre certa, se ele acha que eu tô sempre certa. Eu quero que ele faça. Eu tô preocupada com o resultado. Eu não tô preocupada com quem é que manda, quem não quem. E esse é o segredo, quando toda mulher, quando tá no relacionamento, ela quer que o marido, o namorado faça alguma coisa. É você colocar na cabeça dele que ele que fez, ele que teve a ideia, ele que teve certo. Às vezes eu falo alguma coisa pra ele, ele faz, dá certo, ele acha que a ideia foi dele.
Eu sei que a ideia foi minha, mas eu não tô nem aí, eu só quero ver ele feliz, tá bom? Então toda vez quando você tenta brigar com isso de competência, com ego de homem, não vai dar certo, não vai dar certo. E isso não tem nada a ver de melhor, ele é melhor do que eu, não é, gente. Não tem nada de melhor ou pior. É a forma que o macho, ele é o DNA dele, é a forma que ele vive, tá bom? E você, como uma rainha toda poderosa, você não tá preocupada com briguinha de ego, tá? Você tá preocupada com o resultado. Ele tá sendo um macho fiel? Ele tá dando conta das coisas de casa? Ele tá sendo um bom homem pra você? Perfeito, é isso que você quer, tá bom? Pior é vocês ficarem nessa briga de que eu faço isso, eu faço aquilo, eu que mandei, eu que dei a ideia, viu? Não me seguiu o meu conselho. E aí é um macho que você não tem o resultado que você quer. É briga todos os dias, é estresse todos os dias, é problema todos os dias. E isso não é um relacionamento feliz, tá bom? Então, preste atenção nisso. E é outra coisa também, meninas, parem de tentar entender comportamento de macho, tá? Principalmente macho tóxico. Parem de tentar, às vezes vocês querem tentar entender, mas eu não entendo. Por que às vezes ele mostra tão interessado, às vezes ele não tá? Mas porque ele falou que me ama, ele falou que queria ficar comigo. Não tente entender, ele é tóxico. Ele é um macho inconsistente. Então, se você quer salvar o teu coração, o teu emocional, não tente entender. Se o homem começou a mostrar inconsistência com você, é porque ele não tá afim. Então, se ele não tá afim, deixa ele ir, largue pra você ser feliz, tá bom? Não adianta, eu já falei, não adianta vocês ficarem tentando forçar a barra. Vocês vão pagar a conta, meninos, uma hora ou outra. É muito melhor você usar toda essa sua energia que você tá por um cara para conhecer outras pessoas melhores, tá? Outra pessoa que vai ser aquilo que você tá procurando. E, gente, é tão diferente. Eu já vivi inúmeros relacionamentos. E viver um relacionamento em que a pessoa é tão compatível com você, no que eu quero, no que a pessoa quer, é tão em paz, sabe? Você não tem briga toda hora, você não tem problema toda hora, você não tem tantas diferenças para lidar a todo momento. Então é muito mais saboroso viver um relacionamento assim, tá? Mais tranquilo, mais leve. Outra coisa também que eu vou falar pra vocês, eu já falei na live anterior, tá? Relacionamentos, amigos, namorado é igual uma ponte. Você se relaciona com as pessoas que você quer chegar a algum lugar. E homem, macho, não sei por que lá das contas, eles não gostam de queimar a ponte, gente, não gosta. Eu não sei se eles não conseguem lidar com o drama da mulher, eles não gostam, entendeu? Eles não gostam de terminar, é o jeito deles. Então, entenda que às vezes o homem tá lá do seu lado, mas ele não ama você, porque se ele te amasse, ele te assumiria, vocês estariam felizes, você não estaria nessa live tentando entender os comportamentos de um macho tóxico, tá? Você estaria vivendo feliz com esse homem. Tranquilidade na cabeça, gente. Tranquilidade, chegar ao final de semana e não ficar sabendo o que ele tá fazendo, se ele vai te ligar, se ele não vai responder a mensagem. Gente, não precisa disso, tá bom? É porque realmente eles, principalmente homem bom, tá? Eles não gostam de dizer não pras mulheres. Não gostam, eles não gostam de ver mulher chorando, eles não gostam. Então eles têm dificuldade em dizer não. E às vezes vocês forçam a barra mesmo, tá? Às vezes a mulher fala, mas meu ex continua vindo aqui em casa. E eu sempre pergunto, você atende telefone da Oi? Acho que é Oi, é Claro, no Brasil? Eu não atendia. Eles me ligavam pra oferecer as coisas, eu não atendia, eu desligava. A mesma coisa com ele, gente. Ele vai na sua casa, ele te procura porque você tá lá disponível, tá? Eu tenho certeza, se vocês bloquearem esse homem, fazer alguma coisa, uma hora ele cansa. Uma hora ele cansa, gente. E outra coisa também, meninas, além deles não gostarem de queimar essa ponte, ele não gostar de ver a mulher chorando, fazer alguma coisa, até que ele se apaixona por uma. Aí uma que ele não tá nem aí se você chora, o que acontece, tá? É porque ainda ele não encontrou alguém que ele se apaixonou. Uma hora que ele se apaixona, ele não tá nem aí. Outra coisa é macho que diz que tem ciúme. Você já se livrou dele, já tá seguindo a tua vida, arranjou outro. Muito melhor que ele. Aí do nada o cara diz que tá com ciúme, que isso. Gente, isso é ego. Ego no sentido de que esse homem, ele sabe que perdeu o controle sobre você. E isso acontece muito em homem lixo, tá? Homem lixo é que eles são muito ligados a isso de ter posse sobre o outro, de controlar a vítima dele. Então, quando ele sabe que ele não tem mais controle sobre você e que provavelmente outro macho tá controlando você, ele vai ficar louco de ciúme, vai ficar louco. Quem é esse cara que você tá conhecendo? Não sei o quê. Quem é isso que você tá dando? Isso não é amor, tá? Isso é controle emocional. Ele simplesmente sabe que ele não tem mais a vítima dele, que ele pode te perder, tá? E isso não é amor. É a mesma coisa que eu falei, não é amor, gente. Homem lixo, ele não tá preocupado em te amar, em te fazer feliz. Ele tá procurado em ser satisfeito. Somente isso, tá? Ser satisfeito com a vítima dele. E aí eu falo, tem homem que é por dinheiro, tem homem que é só emocional, tem homem que é apenas por estar e a sensação de desprezo pela mulher. Tem de tudo, tem de tudo. Homem lixo tem de vários os tipos, tá?
Posso até fazer uma live dos tipos que existem deles. E aí, eu falo até pra vocês que eu experienciei isso no meu relacionamento anterior, tá? Eu decidi terminar meu relacionamento e eu ainda amava meu ex, gente. Foi muito difícil pra mim se desligar dele. Ele é um homem maravilhoso, um macho alfa, mas eu queria viver meu sonho e ele não queria viver. E eu falei assim, então o preço que eu tenho pra pagar é matar o amor por ele. Mas nesse processo de separação foi muito difícil, tá? E eu procurava ele, queria encontrar ele, conversar com ele. E meu ex, ele sempre me falava, cara, você não tá namorando? Na época eu estava namorando meu marido, tá? Ele falava assim, cara, você não tá namorando? Você não tem namorado? Então vai ficar com ele. Mas ele não, de meninas, o que eu tô entendendo, ele nunca falou assim, você tá com outro agora? Nunca, 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 nunca. Ele nunca nem falou no nome do meu marido, que era o meu namorado na época. Nunca, assim, nunca. Ele nunca perguntou quem era, onde que morava, qual era a cor do... Nunca pediu pra ver foto, nada. Só às vezes, no início que eu procurava ele, que eu queria conversar. Eu adorava conversar com ele, sair pra jantar. E ele falava, cara, você tá namorando, vai ficar com ele. Você quis terminar comigo? Você não quis seguir seu sonho? Então vai, fica. Foi sua escolha. E o que me irritava é que ele era tão tranquilo com isso. E essa é a diferença entre um macho alfa, um homem do bem, do que um homem lixo. O homem lixo estaria, vai lá, você tá dando pra outro, não sei o que, não sei o que. Ele não teria esse autocontrole que o meu ex tinha, tá? E esse também foi um processo que eu tive pra me desligar dele. E hoje em dia não tem mais amor. Eu sou grata de eu ter desejado seguir meu sonho. Tá? A gente escolheu também não se falar, não tenho contato com ele. Eu desejo o melhor pra vida dele. Eu gosto, tenho muito carinho pelo homem que ele foi pra mim no relacionamento, mas a gente decidiu de cortar, não ter contato nenhum, porque senão eu não conseguiria viver a minha vida e ele não conseguiria viver a vida dele, tá? Então sempre que eu falo pra vocês, quando termina um relacionamento, a gente não tem essa história de ser amigo de ex, não. E eu não entendia isso até que ele me explicou como que funcionava e ele falava, é o melhor, a gente não pode ter mais contato, eu quero seguir minha vida e você, pra viver o seu sonho e ser feliz, você também tem que viver a sua, então a gente não tem contato, tá? Contato zero. E são difíceis os casos em que o casal termina e eles vão conseguir essa amizadezinha depois, muito difícil. E se acontecer, gente, vai ser depois de muitos anos, talvez, sei lá, 10 anos, um dia, se eu me reencontrar com ele, a gente pode ser amigo, conversar e tal, e ser de boa, mas agora não é de boa, tá? Então não caio nessa ilusão de ser amiguinha de ex. Terminou com ele, tá decidida? Deletado da sua vida. Não importa o quão bom ele foi pra você, tá bom? Não deu certo. Ele é ex. Se tivesse dado certo, ele estaria na sua vida agora, tá bom? E a outra coisa, né, gente? Ai, Mona, mas eu não entendo, mas o cara, ainda ele me procura e tem tanta mulher atrás dele. Como que você sabe, gente? Às vezes essas mulheres que vocês acham que tá atrás do homem, elas não estão afim, não. Elas não estão afim, tá bom? E é mais uma vez, gente, o homem tóxico, ele é movido a ego, ele é movido a vaidade. Então, quanto mais mulher ele tem, alguns homens, gente, vocês têm que ter tanto cuidado na hora de se relacionar, que eles vão trair a mulher. Como eu já falei na live, você pode ser tão boa, maravilhosa, uma mulher, mas ele tem necessidade de ter o ego dele saciado. Então ele quer ter likes nas redes sociais, ele quer ter as mulheres falando que ele é o melhor isso, que é o melhor aquilo. É baixa autoestima, é homem tóxico, tá bom? Então não importa se tem outras lá, eu quero que vocês acabem com essa ideia, pelo amor de Deus. Não mais, o macho tá sendo inconsistente, você não vai tentar adivinhar o que tá indo na cabeça dele. Não vai, ele tá sendo inconsistente, ele não te ama, ele não quer um relacionamento sério com você, porque ele, se tivesse, ele estaria ao seu ladinho agora, tá bom? Gente, e eu vou só dar uma mensagem final pra vocês, depois eu posso abrir as perguntas. Tenham essa ideia de homem, tá? Homem, meninas, não é um prêmio a ser ganho, né? Ah, eu tenho aquele homem, vai ser maravilhoso. Não é, tá? Coloque vocês sempre no pedestal, vocês sempre em primeiro lugar. Uma vez que vocês se colocam em primeiro lugar, o homem vai te tratar da mesma forma, o homem vai te tratar como uma rainha. Aqui em casa, eu sempre sou eu em primeiro lugar, eu sou a primeira a comer, eu sou a primeira a me servir, eu sou sempre eu em primeiro lugar. E o meu marido, ele brinca, mas ele respeita isso. E eu não coloco macho, sabe, no pedestal, meu rei, isso, aquilo. Não vai, gente, não vai. Vocês têm que ser a própria base de vocês, a própria base emocional, o mais importante é emocional, tá? Uma vez que você é independente emocional, que você está bem consigo mesmo, que você consegue ir um local, viver sozinha, aí, meu amor, pode entrar e sair macho da sua vida, você vai ficar tristinha por um mês, no máximo um mês, e a vida segue, tá bom? Vocês não vão ficar tão quebradinhas, tá? E eu falo isso pra vocês porque depois que eu mudei o meu mindset, que eu parei de colocar macho como um prêmio, como isso ou aquilo, não, aí tanto faz, sabe? Se não der certo, tanto faz, eu vou sofrer o meu luto e acabou, não vou ficar mais quebrada no fundo do poço
como eu já fiquei um dia, tá bom? E é o que eu falei aqui, meninas, a vida de vocês tem que ser construída para vocês serem a atriz principal, tá? Vocês são a estrela. Vocês, gente, a vida é assim, tá? Dificilmente vocês vão encontrar pessoas que se doam mais, que colocam... E essas pessoas, gente, até coloca o exemplo. Se você tem esse tipo de personalidade, que você sempre se coloca os outros em primeiro lugar, você tá sempre fazendo favor para os outros e deixa faltar para você... As pessoas não respeitam muito isso, tá? Elas não respeitam isso, não respeitam. E você mesmo não se respeita, que depois você fica com tanta raiva de você e isso não resolve. Então aprenda-se a colocar-se em primeiro lugar e nunca mais ver macho como um prêmio, tá? Macho tá sendo inconsistente, deletado, bloqueado. Macho resolve me ligar sexta-feira à noite pra ir, e eu não vou ser iFood de ninguém, tá? Eu prefiro comer sozinha do que ir pra casa de um macho só porque eu tô carente, tá bom, meninas? Não é carência, não é o sexo, não é a pepeca dançarina que vai fazer um homem se apaixonar por você. É simplesmente se vocês forem compatíveis, se vocês estão procurando a mesma coisa, aí sim. E também a postura que você tem, tá? Porque, sinceramente, se um homem, até mesmo um macho alfa, teve uma época que eu tava ficando com o juiz, eu era novinha nessa época, tá? Só contar aqui uma coisa pra vocês. Tava ficando com o juiz e eu achava que o juiz era o prêmio, tá? Era o prêmio. Aí, mas ele também era dessa, ele tava de bobeira na minha cidade na época, ele me ligava, eu ia pra casa dele. Aí eu falava, cara, eu sou uma menina inteligente, sou nova, por que esse cara não me quer? Aí hoje em dia eu entendo, Mona Lisa, você era nova, você era inteligente, mas você não se respeitava, meu amor. Você colocava ele em primeiro lugar, o cara tava lá no final de semana, devia te ligar, eu já tinha ligado pra outras e você ia. Qual o respeito que você tem consigo mesmo, Mona Lisa? Nenhum. Então ele podia ser o melhor homem do mundo, ele não ia te respeitar, tá? Com o meu ex também, assim que eu conheci ele, que eu já tava mais esperta, né? Aí o que eu fazia? Do nada, às vezes ele me ligava, a gente só tava ficando, eu não tava namorando não. E eu dizia que não ia, não tava trabalhando, às vezes eu não tava. Ou às vezes eu não queria responder ele, eu deixava o celular em casa. Deixava, ia trabalhar sem o celular. Eu acho que agora é um pouco mais difícil isso, mas vocês têm que criar mecanismos para que vocês não caiam nessas falhas, nesses erros, tá bom? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém falou aí de falar pergunta? Pode perguntar, tá? A gente ainda tem um minutinho, alguns minutos. Ficou clara a live? Nem tomei meu chá. Ficou clara? Vocês querem perguntar alguma coisa? Gente, as perguntas demoram a chegar. Acho que eu não esqueci nada. Não perguntas? Não perguntas? Posso fechar, gente, a live? Eu vou desligar. Então tá bom, eu vou desligar. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Ótimo, obrigada. Ótimo. E eu vou estar abrindo a caixa de mensagens, tá? E aí vocês já sabem por que eu não tô respondendo. Me desculpem, gente, mas eu não consigo equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. Porque se eu tentar equilibrar uma hora, eu não caio. E eu preservo muito, meninas, o meu emocional. Porque só assim eu consigo ser uma melhor esposa, uma melhor mulher. Acho que tem uma pergunta aqui. Eu não sei mexer isso. Obrigada, Marília. Agora eu vi que pode mandar uma pergunta aqui. Não sabia. Enfim. Então eu vou abrir agora a caixa de perguntas e vocês podem perguntar por lá. Muito, muito obrigada pela presença de todas vocês. Eu espero ter contribuído. E não tenho dúvida, eu sei que vocês vão ter dúvida, vocês vão ter ansiedade, mas não deixe que isso controle. Continua a live. Vai ficar salva, tá? Então a minha mensagem é: não fique com ansiedade por causa de macho. Se ele tá sendo inconsistente, é porque a verdade é única totalmente. Ele não está tão afim de você, ele não está 100% no relacionamento. E você não tem muito o que fazer isso, você só tem que cuidar da sua vida, tá bom? E nem ficar pensando nele, próximo da fila. O mundo é feito de 2 bilhões de homens. Tem com certeza algum bom pra você. Só te esperando, só querendo te conhecer, tá bom? E um beijo. E prestem atenção. E prestem atenção no início das lives, tá? A pepeca dançarina que não tem resultado nenhum, ou às vezes que vocês têm uma personalidade muito boa, mas aí depois descansa, não é mais a mulher interessante, e aí isso faz o homem se afastar também, tá bom? Então, um beijo, gente. Tchau.